Bem-vindos, bem-vindas aqui ao meu jardim para o primeiro vídeo de uma websérie com a Leroy Merlin, onde vamos aprender como fazer hortas aromáticas em vaso. Vamos à obra? Neste primeiro episódio, o que nós vamos realmente mostrar é como podes ter muitas aromáticas e até medicinais em pouco espaço. Em menos de meio metro quadrado eu vou conseguir plantar e vou-te mostrar também como é que tu podes plantar 15 variedades diferentes. Tenho várias aromáticas e medicinais já plantadas aqui no meu jardim. No entanto, eu sei que nem toda a gente tem o espaço, um pátio grande ou um jardim grande e tem muitas vezes o desafio de querer plantar em pouquíssimo espaço. E acabei por juntar aqui um bocadinho útil ao agradável. Porquê? Porque tenho uma varanda muito pequenina, próxima da cozinha, que às vezes daria jeito de ter ali algumas aromáticas de tempero ali à mão, para quando nós estamos a cozinhar à noite ou para quando estamos a cozinhar no inverno. E decidi mostrar então como é que nós vamos colocar em pouco mais de meio metro quadrado muitas variedades, que vai ficar bonito e vai ficar prático para eu ir colher quando é necessário. São 15 variedades para plantarmos em menos de meio metro quadrado. Neste caso eu só escolhi 3 vasos, vou-te mostrar como agrupar nesses vasos, além dos vasos que escolhi de terracota com tamanhos diferentes, áreas diferentes, para englobar aqui e agrupar estas plantas, só vais precisar de argila expandida e substratos adequados para fazermos então estas plantações. E encontras todos os materiais que precisas para este projeto na tua Leroy Merlin. Esta é a varanda onde nós vamos plantar e, como tu podes ver, ela é bem estreitinha e eu vou-te mostrar como é que nós vamos plantar isto tudo e vai ficar bonita. Então, estes são os 3 vasos onde eu vou plantar estas variedades todas e agora vou rapidamente dizer como é que as vou agrupar. Este é um vaso grandalhão, daqueles bem grandalhões, que leva mais de 50 litros, aliás, entre 50 e poucos litros de substrato. E quais são as plantas que eu vou escolher plantar aqui neste vaso maior? Vão ser as plantas do Mediterrâneo, aquelas que eu vou agrupar por necessitarem de menos água e de precisarem, aliás, aguentarem mais sol direto, mais exposição solar. Então, as que vão ficar aqui neste grandalhão, e já estive aqui a contabilizar, vão ficar aqui pelo menos umas 7 variedades. Vamos ter aqui o alecrim, as sálvias, os orégãos, os tomilhos. E aqui podemos juntar várias variedades de tomilho. Eu adoro, pelo menos, este aqui, o limão e o vulgar, tem que aparecer. Vou juntar esta aqui que tem uma cor engraçada, não é uma alfazema, é uma erva do caril, tem um aroma muito interessante a caril. E vou escolher ainda, como disse, as sálvias. Vou escolher estas 2 sálvias. Portanto, nós aqui vamos colocar umas 7 variedades. E para dar aqui um brilharete de cor, neste vaso grande eu vou escolher esta, que parece uma alfazema. Poderia ser uma alfazema, mas não vou pôr a alfazema, até porque a alfazema gosta normalmente de um espaço só para ela. É uma das famílias, uma planta da família das sálvias. É uma sálvia farinácea e que eu decidi aqui acrescentar para trazer cor. Acho que vai ficar aqui bonito. Vamos já ver como é que vai ficar. Depois, no vaso a seguir, que é este aqui, 30 litros aproximadamente, e no final vamos arrumar aqui este cantinho, eu vou colocar outras variedades que nós podemos, neste caso, agrupar facilmente e que são plantas que se dão bem. São plantas que têm mais ou menos necessidades semelhantes também de água e aqui vou colocar um manjericão, neste caso vai ser um manjericão roxo, o cebolinho, temos a salsa, que não poderia faltar obviamente aqui, tá? E vamos por aqui então várias salsas e ainda poderíamos colocar aqui a erva cidreira, que neste caso a erva cidreira vai ser uma planta ótima para termos para as nossas infusões ou até mesmo para acrescentar folhinhas numa sobremesa ou mesmo numa limonada, por que não? E no vaso mais pequeno, quais são as plantas que eu vou agrupar? Vão ser todas aquelas que não gostam de estar com nenhumas destas que eu agora aqui falei, que vão ser variedades de hortelã. A hortelã é invasora, então convém colocar todas separado. Eu neste caso tenho aqui 2 ou 3 variedades, penso que trouxe 3 variedades de hortelãs, gosto particularmente desta aqui, que é a menta, a famosa menta piperita, tem um aroma mentolado excepcional. E esta aqui que é a ananás, que também fica excepcional em limonadas, fica ótima. E ainda temos aqui a vulgar, neste caso a hortelã vulgar, que toda a gente conhece. Existem muitas variedades, muitas opções de variedades de hortelã e fica aqui também o convite para vocês explorarem, porque não os vossos sabores preferidos. Existe a de laranja, existem a hortelã limão, existem imensas. Portanto, fica aqui um convite
para vocês explorarem. Essas vão todas para este vaso, que é suficiente, que tem mais de 20 litros, ou cerca de 25 litros, portanto este mais pequenino. E agora vamos começar, obviamente, aqui a montar. Antes disto, o que é que nós precisamos? Realmente vamos precisar então, eu já vos mostro agora o passo a passo, já vamos passar para o passo a passo. Vamos precisar da argila expandida, que é um material que nos vai facilitar a drenagem. Se tiverem manta de drenagem, que nós também encontramos no Leroy Merlin, tudo certo. Se não encontrarem, vou-vos dar aqui já uma alternativa, porque às vezes se não conseguirem trazer ou ter aí à mão, também podemos ter uma alternativa facilmente com outro tipo de materiais para fazer a separação. E depois o substrato que vamos colocar para plantar. Vamos encher bem os vasos, fica aqui o convite para vocês não deixarem os vasos cá pela metade, é os vasos cá em cima, está bem? E no final regamos e já está. Gente, encontramos tudo isto no Leroy Merlin. Vamos começar a plantar neste vaso, que é o maior de todos. Já fui buscar a manta de drenagem, que não tinha aqui. Se não tiverem, podem reutilizar um material de vaso em tecido não tecido, ou até mesmo um pano de uma t-shirt velha, e é suficiente para poderem separar então a parte das camadas da drenagem com o substrato. E portanto agora é só mesmo fazermos isto. Vamos colocar a argila em baixo, neste passo a passo. O primeiro passo vai ser mesmo colocarmos então esta camada de argila em baixo, que nos vai facilitar duas coisas. Vai nos facilitar a drenagem, que é toda a água que nós vamos utilizar na rega posteriormente, mas também vai facilitar algo que é absorver essa água e não deixar que ela escape para a nossa varanda. Nós não queremos que a nossa varanda tenha, não é, lagos de água que se perdem, portanto vamos já começar a tratar disso. Isso é facilitado por estas, no fundo, argilas expandidas, que nos vão ter também uma capacidade não apenas de facilitar a drenagem, mas de retenção dessa umidade que vai ficar ali, que depois vai ser reabsorvida pelas plantas. Então, este é o primeiro passo, gente. Vamos começar. Agora vou já verter. Então. Acho que estou a adivinhar uma dúvida, que é: qual é a camada de drenagem que eu coloco? Ela deve ser sempre proporcional aqui ao tamanho do vaso, mas por norma deves colocar assim uns cerca de 10 cm. É claro que se fosse um vaso muito pequenininho, este tem à vontade uns 60 cm de altura e não poderias colocar, se fosse um vaso mais pequeno, esses 10 cm. Aqui poderíamos colocar quase até 15 cm de altura aqui da nossa camada de drenagem. Agora vamos só colocar aqui então a mantinha. Eu coloquei no fundo a manta que reutilizei. Vou colocar agora aqui uma manta que vou cortar aqui mais à medida, esta manta de drenagem, está bem? Vou só cortar aqui. Como disse, caso não tenham trazido para casa, podem sempre reutilizar os vossos materiais que têm aí, como já expliquei. E agora é só encher com substrato. Sim, eu disse encher porquê? Porque quanto maior for o volume do nosso substrato aqui disponibilizado neste vaso grandalhão, vai ser mais fácil eu manter as minhas plantas, até porque eu vou agrupar, como disse aqui, umas 7 variedades e já te vou mostrar como é que nós vamos aqui agrupá-las, tá? Portanto, vamos meter aqui o substrato. Não fui buscar luvas, porque sabe mesmo bem mexer. Aqui neste substrato, neste caso eu coloquei o substrato universal e vou colocar mais substrato agora perto das raízes, porque as plantas vão ser plantadas aqui, aqui em cima, certo? Porque elas são todas pequeninas. O que é substrato, neste caso de aromáticas. É um substrato mais indicado para aromáticas e vamos colocar aqui em cima. Não há problema se só utilizassem substrato universal, mas se tiverem a possibilidade de adicionar algum substrato de aromáticas, sobretudo aqui na parte onde nós vamos ter aqui o contacto das nossas raízes, das nossas plantinhas, melhor. Vocês viram a quantidade de substrato que eu já verti aqui? Acho que este saco vai todo. Eu vou plantar, eu vou mesmo praticamente deixar o vaso cheio e vou-vos dizer que não tenham medo. Reparem que eu praticamente enchi aqui por completo. É claro que agora ao colocarmos as nossas plantas, ou desembasar as nossas plantas e colocar, vai haver volume
Neste caso vamos subir um bocadinho aqui o volume, mas na verdade quando nós regarmos aqui o nosso substrato, ele também vai ter tendência a ir para baixo, a compactar. E nós queremos o nosso jardim aromático, neste caso a nossa hortinha aromática, bem cá em cima, para ter muita luz, muito sol direto, que não vai faltar aqui nesta varanda, como já perceberam. Então, como é que eu começo a plantar? Sempre pelas plantas maiores, neste caso esta sálvia que está linda, que está com estas flores azuis maravilhosas. O alecrim também está aqui bonito, tá? Vamos plantar aqui pelo alecrim. E depois temos aqui mais sálvias, como já vos disse, eu vou adicionar aqui sálvias, há várias variedades de sálvias que nós podemos colocar. E ainda, eventualmente, os tomilhos, como é óbvio, e aqui a Lúcia Lima, que eu adoro, para fazer também uma infusão, tem que estar aqui nesta mistura de plantas. E depois as mais pequeninas, como no caso dos orégãos, tá? Que vão fazer ali um tapete, e ainda poderíamos adicionar este maravilhoso tomilho, que também é um tomilho limão mais rasteiro e tem esta cor, tá? Não está amarelado, estragado, é mesmo esta cor bonita dele. Ele vai ficar assim aqui a fazer quase assim uma bordadura do meu vaso. Vai ficar bonito. Vamos já agora começar aqui a plantar. Então, o primeiro passo já vimos, o segundo passo já vimos, que é colocar o substrato, encher até cá em cima, e o terceiro passo vai ser o quê? Vai ser plantar. Plantar as nossas aromáticas, só temos que ter aqui um cuidado, perceber quais são aquelas que estão com raízes demasiado, enfim, já demasiado cheias, de forma a que dar aqui uma ligeira abertura nessas raízes para que elas tenham mais facilidade em enraizar, está bem? E agora vamos começar a plantar, gente, uma de cada vez. Este está pronto, ficou bonito? Ficou ou não ficou? Eu vou só agora colocá-lo aqui no sítio porque é o maior e vai ficar aqui encostado e vamos plantar os outros dois. A nossa horta aromática nestes 3 vasos, só falta mesmo arrumar. E eu disse que ia plantar 15 variedades e estive a contar, plantamos 16 variedades. Gente, está aqui um aroma excepcional. Agora falta mesmo só arrumar aqui, agrupar os vasinhos, pô-los aqui bonitos, e vocês vão ver realmente que vou utilizar só este cantinho aqui desta varanda, que fica aqui bem próximo aqui da cozinha, para deixar aqui esta hortinha linda. Está ou não está linda? Ok? Pronto, então agora vou arrastar. Já posso, não já? Aqui, assim. Agora vamos pôr aqui este aqui assim. Okay. Só falta o quê, gente? Regar. 2 regras importantes na rega. Depois de plantar, regar abundantemente, mas mesmo abundantemente, as plantas precisam de ficar bem aconchegadas e regadas, como eu costumo dizer. E a segunda é regar, de preferência, junto do pé da nossa plantinha, tá? Reguem abundantemente junto do pé da nossa plantinha. Lembram-se, fizemos uma boa camada de drenagem e toda a água que aqui vai ficar também absorvida nessa camada de drenagem. Eu gostei do resultado, digam-me aí o que é que vocês acharam deste projeto de mãos à obra, aqui para fazermos esta horta aromática. Agora eu já sei que muita gente me diz, pois, e eu também costumo dizer que plantar é fácil, o difícil é manter. E muita gente me vai dizer, sim Susana, mas agora como é que nós vamos cuidar destas plantinhas para elas se manterem bonitas e para elas no fundo crescerem e nós termos aqui uma colheita abundante para levar para a nossa cozinha e utilizar. Então, é exatamente isso que eu vou mostrar, falar, explicar no próximo vídeo, do próximo episódio, que é os cuidados importantes de manutenção nestas
hortas aromáticas e ainda a principal dica sobre rega, inclusive é como pouparmos água aqui e para mantermos aqui também estas nossas plantas bonitas. Por isso, acompanhem-me aqui no próximo episódio do Mãos à Obra com a Leroy Merlin.